do livro Em Busca de Si Mesmo. O Poder do Autodescobrimento como Filosofia, por Malcolm Gladwell. Não saias. Carl Gustav Jung, em sua autobiografia intitulada Memórias, Sonhos e Reflexões, cita um adágio alquimista que é uma das bases de nossa reflexão. Abre aspas. Não saias. É no interior do homem que habita a verdade. Fecha aspas. Jung, 2014, página 186. Essa frase não é uma frase de psicólogos, é uma filosofia de vida. Isto faz pensar no tempo que gastamos olhando para fora, pensando nos outros, falando dos outros ou tentando analisar o comportamento alheio. A verdade está dentro de cada um de nós. Então, olhar para o outro é um desperdício de tempo e de energia que não vai acrescentar praticamente nada. Gastamos muito mais tempo pensando e falando de coisas e pessoas lá fora do que voltados para dentro. Uma analogia interessante é a da alma humana. Mente, ou qualquer outro nome que expresse esse mundo interior. Ela, a mente, é como um jardim. Sendo assim, os jardins necessitam de atenção e cuidado. O que diferencia um belo jardim de um horroroso terreno baldio? É o investimento que fizeram neles. Com raras exceções, tanto jardins quanto pessoas, na medida em que têm a atenção e o cuidado merecido, florescem. Acontece que, em relação à nossa alma, o único jardineiro que consegue acessá-la somos nós mesmos. Talvez isso nos auxilie a compreendermos por que para muitos é tão difícil viver em família, ter um bom relacionamento, amizades verdadeiras, um trabalho realizador. As preocupações, os investimentos e os sentidos estão fora. Desde o problema a ser resolvido até o objetivo a ser alcançado, tudo está desconectado da realidade interior. Sendo assim, quando alcançamos o objetivo, ele não nos preenche, não realiza, dando apenas uma euforia inicial, que logo é dissolvida pela rotina. Do mesmo modo como não conseguimos resolver problemas nas relações, sejam com os filhos, com os amigos ou na conjugalidade. E quando precisamos parar, ficar quietos, em silêncio conosco mesmos, não nos sentimos bem e logo arrumamos um subterfúgio. Analisar a própria responsabilidade numa discussão ou num desentendimento é bastante desafiador. As pessoas despendem horas e mais horas na tentativa de justificar que o problema é o outro, que se ele mudar tudo será maravilhoso, que a situação atual não é da sua responsabilidade, sem perceber a parte que lhe cabe no estado das coisas. Os introvertidos, por exemplo, talvez tenham mais facilidade nesse estado, mas nem por isso deixam de viver a inflexibilidade, a postura distante, o comportamento arbitrário, a apatia, a submissão ou a conivência num rol de comprometimentos pessoais que dificilmente são enxergados por si mesmos. Todos temos muitas críticas e muitas soluções, mas poucos temos olhares internos e ações transformadoras. Sabemos exatamente o que os governos precisam fazer, porém somos incapazes de perceber nossa realidade, a mudança que depende de nós, do mesmo modo que é tão difícil enxergar como atrapalhamos o desenvolvimento dos nossos filhos, querendo que eles sejam iguais a nós, ou da incapacidade de perceber como favorecemos as traições, as decepções e danos que os outros, abre aspas, nos causam, fecha aspas.
Olá, meu amigo, meu irmão, de jornada, de caminhada, a paz. Que o nosso Mestre, Jesus, nosso caminho, verdade viva e vida, seja o nosso balizador, seja a nossa luz, para que consigamos iluminar os nossos próprios caminhos. Nos passos dele, como nós, ou melhor, nos passos do Cristo, como ele agiria se estivesse em nosso lugar, em nossos caminhos. Podemos imaginar, ou pelo menos analisar, a nossa própria responsabilidade, a nossa autopercepção. A palavra de Deus, ensinada pelo Cristo, nos diz: conhecereis a verdade e esta nos libertará. Portanto, se o professor responsabiliza os alunos pelo desinteresse, os pais reclamam do isolamento dos seus filhos, então adolescentes, e esses pais e professores entram nesse ciclo retroalimentado pelo disse-me-disse, pelas queixas, pelas inúmeras oposições e críticas, com certeza chegaremos a relações sempre vazias ou esvaziadas, nas pequenas ou grandes traições tão comuns no dia a dia. Relações, como diz-nos Marlon Kendall, superficiais, como no mundo virtual, onde o nosso jeito de ser nunca vem à tona por conta do distanciamento. E o que torna muito mais comum os relacionamentos o quê? Em casas separadas, as relações sem filhos, as relações abertas, porque assim vai haver desde já o descomprometimento com o outro. Seja na vida sexual irresponsável, seja nos encontros fortuitos, seja aonde for. Meus irmãos, precisamos parar, pensar. Nós temos assim um cabedal de experiências para falar, para comprovar e para justificar. E fica aqui a pergunta: até quando? Até quando seremos os donos da verdade? Até quando a nossa verdade será absoluta? Até quando seremos tão ignorantes que não teremos algo a ensinar? Ou quem sabe tão sábios que já não temos mais o desejo de ouvir? Sempre haverá possibilidades. Por mais que saibamos, haverá um cantinho ou alguém que terá algo a nos dizer. E haverá também alguém que, mesmo tendo muito menos conhecimento do que nós, poderá ter algo a nos ensinar. Portanto, que possamos exercitar no dia de hoje a nossa resiliência, possamos exercitar nos dias e na hora de agora a nossa parcimônia, para assim aspirarmos momentos de profunda reflexão e transformação. Sê conosco hoje, Senhor, amanhã e sempre. Graças a Deus.